Fala galera, mais uma semana e hoje eu tô aqui pra falar sobre atalhos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Dá pra se fazer muitas coisas com os atalhos. Se você for programador, você pode se divertir. E eu vou dar aqui pra vocês alguns atalhos interessantes dos que eu uso, dos que vocês podem utilizar. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um site do Federico Viticci, eu acho que é assim que se fala, que ele coloca mais de 150 atalhos. Então você pode buscar o que mais te atende e utilizar. Obviamente tá em inglês e você vai precisar editar alguns textos para colocar em português. Alguns dos atalhos ele pede alguns apps pagos, então você pode tirar também, mas são atalhos. Imagina, por que eu vou usar atalho se assim eu consigo fazer muita coisa no meu celular, muita coisa rápida? Então, um atalho é um caminho mais rápido ainda. Se você conhece um caminho rápido e existe um atalho ainda por esse caminho rápido, fica mais rápido ainda. Então, vamos aos atalhos de hoje e aprender mais. Eu já expliquei aqui alguns atalhos, mas eu quero refazer com vocês. Eu ajustei um que eu coloquei uma condição que é muito interessante também, mas vamos começar pelos mais simples. Primeiro, o da água. Quando você abre o seu app, você vê 3 abinhas lá embaixo. Você vai na galeria e você pode procurar por água ou você pode procurar na categoria saudável. E você clica em registrar água e ele vai te dar já o atalho pronto e você só vai clicar em adicionar atalho. E você adiciona o atalho. Depois disso, você vai na guia dos seus atalhos. Quando você for clicar no atalho, você não vai clicar dentro do atalho, você vai clicar nos 3 pontinhos do atalho, que você vai editar o seu atalho. E ele vai te dar todas as opções em onças fluidas, o que é o padrão nos Estados Unidos, sendo que aqui no Brasil a gente utiliza litro ml. Então, se você preferir ml, você vai ajustar os números de acordo com ml. Eu prefiro usar litro. Depois disso, você vai clicar em mostrar mais na caixinha de lista, que ali vai estar a pergunta que o app vai te fazer quando você clicar para registrar a água. Ali vai estar escrito quantas onças fluidas você bebeu. Você não bebeu onças fluidas? Você bebeu tantos litros de água? Quantos ml de água? Que é o mais normal aqui no Brasil. Então você edita essa parte de onças fluidas e você coloca ml, você coloca litro, você muda a pergunta. E após isso você desce mais um pouco. E na parte tipo, você precisa colocar água. Porém, ele é bem específico, então você precisa colocar água com acento. Você clica em água, ele vai te pedir o tipo de medida, a unidade de medida. Então você vai colocar litro ou ml. Em OK. E tá tudo certo. Você vai registrar rapidamente a sua quantidade de água do dia ou do momento que você bebeu. Você pode também registrar o seu peso diariamente, semanalmente, eu não sei como você se pesa, mas você também procura lá na galeria registrar peso. E aí você insere nos meus atalhos. Depois você vai editar. Primeiramente ele vai te mostrar uma caixinha escrito pedir número com quanto você pesa. Mas fica muito estranho, então eu alterei quanto você está pesando. Depois disso, eu mudei o tipo para peso. Depois que você muda para peso o tipo, na caixinha abaixo, ele vai te pedir a unidade de medida. Então eu coloquei quilograma. E após isso, você vai clicar em OK. Quando você for registrar o seu peso, ele já vai registrar em quilograma. Ele não vai precisar fazer uma conversão do padrão que você já colocou lá no App Saúde. Importante, todos esses registros que a gente está fazendo
eles vão direto pro app Saúde. Então você não vai precisar ir lá dentro registrar. Pelo atalho, você vai registrar automaticamente lá dentro. Em galeria também, na parte rotina da manhã, nós temos a que horas preciso sair. Ou seja, se você normalmente é bem específico quanto a chegar no horário de trabalho e às vezes você está mega enrolado, então você coloca o seu endereço ali, você coloca o seu endereço do trabalho e ao clicar simplesmente no botão, ele vai te mostrar a hora do trabalho e ainda 5 minutos para você chegar na sua mesa. Existe um atalho que é interessante que você pode me falar. Jean, posso criar um lembrete para me lembrar de mandar mensagem para alguém. Eu não preciso criar um atalho para isso. Ok, você pode receber o lembrete no momento, você pode colocar como concluído ou ignorar aquele lembrete e acabar esquecendo de vez de que você precisava mandar uma mensagem para aquela pessoa. Então, nos atalhos, existe um atalho de enviar mensagem. E aí você determina um horário para aquilo. Ou até mesmo no amanhecer, quando você acordar, no pôr do sol, ao anoitecer, antes de dormir. Então aquele boa noite, amor, boa noite, princesa, seria essencial, porque o atalho não só vai te mostrar que você tem que mandar aquela mensagem, como ele vai te encaminhar pro app de mensagem para você mandar o boa noite, princesa para alguém. Eu já falei aqui da automação para vocês, mas vamos retomar isso aqui, já que a gente está falando só de atalho. Vamos falar também sobre aquelas automações que a gente já fez. E na automação da hora de acordar, eu criei uma condição que é bem interessante. Então, para criar uma automação, quando o cabo for conectado ao celular, nós vamos lá em automações, mais criar automação pessoal. Depois de criar uma automação pessoal, e a gente coloca carregador. Depois de clicar em carregador, ele vai perguntar pra gente, mas é quando for conectado ou quando for desconectado. E a gente vai clicar em quando for conectado. Depois a gente vai clicar em seguinte. A gente vai começar a criar então uma ação. A gente vai clicar em mais e vai procurar falar. A gente clica em falar texto e daí vai aparecer uma caixinha escrito falar. E a gente vai clicar em texto e a gente vai escrever o texto que a gente quer que fale. Então a gente pode colocar conectado. Porque muitas vezes a gente conecta o cabo no celular e não está carregando. Porque talvez o cabo esteja com mau contato, a tomada esteja com mau contato. E a gente lá deixa horas e horas. E quando a gente vai ver, não carregou nada. Então é muito importante a gente utilizar isso. Porque a gente fica alerta. Pra gente não deixar o celular de bobeira. Porque pode acabar acontecendo um curto-circuito. Após isso, a gente vai clicar em mostrar mais. Bem embaixo da barrinha. E a gente vai ajustar a velocidade, a gente vai ajustar o tom. E eu prefiro a voz da Siri, a voz da Luciana. Então você decide o que você quer, ajuste a velocidade, ajuste o tom. Enquanto você vai ajustando, você vai clicando em play para saber como tá o seu ajuste. Depois disso, você clica em seguinte, lá em cima. E aí você vai desativar ou perguntar ao executar. E ele vai perguntar de novo para você numa nova caixinha. Realmente você quer que não pergunte? Você coloca não perguntar. E aí depois você vai colocar ok lá em cima. E tá pronto. Quando você conectar o seu cabo, quando você conectar o seu carregador, ele vai te falar conectado. E a gente também tem o costume de deixar o celular carregando lá por horas, já deu 100% e ele continua carregando. Então é muito interessante a gente também criar algo para avisar a gente quando o celular chegou a 100%. Então a gente vai lá em
mas criar automação pessoal, nível da bateria. E aí, primeiramente, ele vai te mostrar 50%. E aí, ele vai te mostrar acima, igual, menor que 50%. Sendo que naquela barra você vai rolar até chegar a 100%. E aí ele vai colocar duas opções lá embaixo. Igual a 100 ou abaixo de 100. Você vai colocar igual a 100%. E depois você vai clicar em seguinte. E aí você vai criar uma ação. Você vai clicar em mais, vai buscar falar texto, vai clicar na opção falar texto e você vai colocar carregado, ou celular carregado, ou qualquer frase que você quiser. Você vai lá em mostrar mais, altera a velocidade, tom e tipo de voz e vai clicar em seguinte. Depois desativar o perguntar ou executar, clicar novamente em não perguntar e depois clicar em OK. E sempre que seu celular chegar a 100% quando ele carregar, ele vai te avisar. Carregado. Há um tempo atrás já tinha ensinado para vocês aquela mensagem de bom dia, mostrando a previsão do tempo, mostrando seus eventos do calendário. Sendo que uma coisa que me intrigava era que quando eu não tinha nenhum evento, ela falava, hoje você tem, não falava mais nada, e depois tenha bom dia. Se eu não tinha evento, por que falar essa frase? Eu pensei, eu vou tirar essa frase, então eu vou criar uma condição. Se eu tiver evento, ela vai falar essa frase, hoje você tem. E aí vai falar os eventos do dia. Caso não tenha evento do dia, vai pular da previsão do tempo, já pro tenha um bom dia. E aí, foi isso que eu fiz. Criei uma condição. Então, começando do zero, caso você não tenha visto, a gente vai lá em automação, mas criar uma automação pessoal. A gente vai clicar em alarme. Então depois que a gente clicou em alarme, a gente clica quando o alarme for parado. E a gente pode colocar qualquer alarme, não precisa especificar o alarme. Depois disso a gente clica em seguinte. Obviamente eu não vou fazer aqui tudo de novo, então já está pronto aqui, vou fazer passo a passo com vocês o que eu fiz no vídeo e os ajustes que eu fiz. Mas eu vou falando para vocês como vocês também têm que fazer, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é criar uma ação. A gente vai lá em mais e a gente procura por tempo. Depois que a gente achou o ícone de tempo, a gente vai nas opções que o ícone de tempo nos dá. E a gente vai clicar em obter condições do tempo atuais. Depois disso a gente vai criar uma nova ação, que é buscar eventos do calendário onde. A gente vai alterar para data de início hoje, ordenar por data de início e ordem dos mais antigos primeiro. E aí começa a graça, a gente vai criar nossa condição. A gente já procura o se. A gente obviamente vai criar uma nova ação e a gente procura se. A gente clica no se e aí a gente vai criar a condição. Ele já cria pra gente caso contrário e termina se. Então a gente coloca se eventos do calendário. E a nossa condição é se há algum valor, ou seja, se há algum evento do dia. Se houver algum evento, tem algum valor. Então daí a gente vai criar uma ação dentro do se. A gente vai criar a ação de falar, a gente vai clicar no mais, procurar falar texto, e a gente vai criar. Bom dia, a previsão do tempo hoje é de... A gente vai colocar a opção do condições de tempo. Hoje você tem, vai colocar eventos do calendário e a gente vai colocar tem um dia abençoado. Mas aí a gente criou aquela contraposição do se. Então, caso contrário, se não houver um valor para os eventos do calendário, vai ser bom dia. A previsão do tempo hoje é de condições do tempo. Tenha um dia abençoado. Ok. A gente terminou, de certa forma, a nossa condição. Sendo que você ainda vai ajustar a velocidade,
das falas, você vai ajustar o tom, você vai ajustar a voz da Siri em ambas as falas. E depois disso, você vai clicar em seguinte, lá em cima. E aí você vai desativar o perguntar ou executar, você vai clicar em não perguntar e você vai clicar em ok. E você também pode criar atalhos de adiar o alarme e colocar uma mensagem: ei, acorda pra cuspir, hoje é dia de trabalhar. E, cara, todos os atalhos que vocês fizerem, vocês podem me marcar, que eu vou repostar lá no meu Instagram. Vai ser muito legal. E aquele site que eu falei pra vocês, do Frederic Vittich, do Mac Stories, tá aqui na descrição. E pra você ativar, conseguir inserir ele dentro dos seus atalhos, você precisa ativar algo dentro dos ajustes. Você vai lá em ajustes, atalhos, na parte atalhos não confiáveis, você desativa. Porém, ele vai te perguntar mais uma vez, não permitir ou permitir. Você vai clicar em permitir e aí você vai conseguir inserir esses atalhos. Esse site eu realmente confio. Os outros sites eu nunca utilizei, então eu não tenho como dar uma confiabilidade para vocês. Sendo que desse site eu confio e vocês podem usar à vontade. Esse vídeo ficou meio grande, porém vai estar capturado e vocês poderão diretamente no atalho que satisfaça vocês. Aqui tá a música da semana e fala muito do meu coração, que é o que a gente pode dar a Jesus, sabe? Como a gente pode se entregar e, tipo, e dizer o quanto a gente só quer amá-lo, a gente só quer o abraço dele e nada além disso, sabe? Então que você tenha uma semana abençoada, cheia de amor e carinho, e a gente se vê semana que vem.